que é que eu preciso enquanto procedimento para realizar um diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho? Fundamentalmente, três instrumentos, né, básicos. Outros também, mas o que não pode faltar? A anamnese psicológica, que é o histórico clínico articulado à história de vida do paciente, né? Quando começou essa queixa, em qual situação, quando agravou, o que é que isso tem a ver com a sua rotina, né? Há uma entrevista psicológica. Outro procedimento, quadro psicopatológico compatível na lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é aquela portaria de 99 do Ministério da Saúde. Também tem lá a relação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, certo? Então, esse quadro aí tem que estar compatível com uma daquelas patologias, as que mais são comuns, que eu trouxe na ficha, no gráfico sobre notificação. Estresse pós-traumático, depressão e outros transtornos ansiosos. O que é que eu estou chamando de quadro compatível? Por exemplo, o estresse pós-traumático é o mais comum, que geralmente são sintomas mais agudos e que você tem e que afeta inclusive seu sistema neurovegetativo, né? Tem sudorese, você tem palpitação e você não tem muito controle sobre o seu corpo. Esses sintomas dizem de um quadro clínico chamado estresse pós-traumático ou reação grave ao estresse, né? Que infelizmente tem efeitos de incapacitação do trabalhador. Temporária, né? Você tem uma espera aí de uma evolução do quadro clínico, mas também tem um risco de cronicidade. Então, você fazer esse desenho do quadro compatível com a lista de doenças também é um outro elemento do diagnóstico TMRT. E um instrumento mais importante e que é o núcleo do diagnóstico TMRT é a anamnese ocupacional, é onde você vai levantar com o trabalhador, com a família e com o trabalho dele, a condição do seu trabalho, a organização do trabalho e as características da sua tarefa ou conteúdo da tarefa. Qual é o objetivo de eu fazer uma anamnese ocupacional? É eu verificar a presença de fatores de risco na atividade, tanto atual quanto pregressa, para eu poder analisar dedutivamente se há relação do trabalho com o adoecimento do trabalhador. Ok? Então, anamnese psicológica, que é o histórico clínico, quadro psicopatológico e anamnese ocupacional, que é essa relação das características do trabalho com os sintomas do trabalhador. E aí, uma estrutura da ficha de notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho, que é uma estrutura das fichas de notificação no geral, né? Toda a ficha de notificação são 6 elementos. Os dados gerais da notificação, que é o cabeçalho, fundamentalmente, os dados do paciente, os dados de residência, os antecedentes epidemiológicos, as informações concernentes ao transtorno mental propriamente dito e uma conclusão do caso, que é a evolução, a conduta que você vai tomar em relação ao trabalhador e a identificação de quem fez o diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho, certo? Essa é uma estrutura básica de uma ficha de notificação. Só para a gente situar, eu vou mostrar para vocês aqui para ilustrar depois. O que interessa do conteúdo dessa estrutura é o que a gente chama de campos obrigatórios de preenchimento dos dados, né? Você tem uma validação dos dados, que a gente chama de validação geral, certo? Que são os dados gerais do paciente. O que é que não pode, de jeito nenhum, não preencher? O que não pode não preencher? O que é de preenchimento obrigatório? O número de notificação que a própria unidade de saúde preenche de acordo com as sequências de notificações que ela já vem fazendo, certo? A data da notificação, a data do diagnóstico, ou a data que você teve acesso ao diagnóstico,
O nome da unidade notificadora, você pode tanto colocar o nome, como você pode colocar o código do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ou um ou outro. O que não pode é não identificar a unidade de saúde. A unidade da federação, o estado, o nome do município e o nome completo do paciente, sexo e idade. Esses são os dados mais contextuais, mas que são obrigatórios, porque eles são importantes para a informação epidemiológica, para a gente poder relacionar a incidência daquela doença ou daquele agravo com essa situação mais geral do trabalhador. São campos obrigatórios de preenchimento. Qual é aqui que geralmente acaba implicando em subregistro e aí a notificação não é validada? São profissionais de saúde que não preenchem o nome do paciente completo. Eles preenchem o nome do paciente com abreviação. Isso não valida a notificação. Tem que preencher o nome completo do paciente. Certo? Os aspectos do preenchimento em termos de validação diagnóstica. São 3. Os antecedentes epidemiológicos, que é aquele histórico ocupacional que eu fiz no diagnóstico, né? Qual é a ocupação daquele trabalhador, né? Qual é o exercício dele de função, qual é a função básica dele, a situação dele no mercado, trabalhador formal, trabalhador informal, trabalhador avulso. Então, você tem essas categorias para identificar a situação desse trabalhador no mercado, o tempo de trabalho no serviço e o nome da empresa da qual ele faz parte. Esses são os dados epidemiológicos do histórico ocupacional do trabalhador. Os dados de transtorno mental, que é o diagnóstico específico, é a codificação do quadro clínico do paciente. Então, tem que colocar o F43, F41, tem que colocar na ficha de notificação, certo? Como componente obrigatório e condição de validação da notificação. E os dados do investigador, que é o profissional que fez o estudo de caso, que realizou o diagnóstico. Nome dele, sua função e o código da unidade notificadora, da unidade de saúde que notificou o caso de transtorno mental relacionado ao trabalho. Né? A título de ilustração, para poder mostrar para vocês, viu? Aqui, ó. Aqui é uma ficha de notificação, né? Todas têm essa estrutura, certo? Tem um cabeçalho, tem a definição do que é um caso relacionado àquele agravo, nesse caso aqui, relacionado ao transtorno mental, é aquela definição que eu coloquei no início. Tem esses dados aqui, tem os dados gerais, tem os dados de notificação, que é a identificação da unidade, tem os dados de antecedentes epidemiológicos, que são as características do trabalho, que precisam ser registradas nessa categoria aqui de antecedentes epidemiológicos. E aí eu vou ter que passar aqui. Isso. Tem os dados do quadro clínico, propriamente dito, que é do transtorno mental, o tempo de ocupação, o tempo de exposição ao agente ou fator de risco, o diagnóstico específico do CID. Isso aqui é o obrigatório. Isso aqui é o obrigatório. Não pode não preencher, certo? E a conclusão, onde você coloca as condutas ou encaminhamento que o trabalhador recebeu quando do atendimento. Essas informações e observações não são obrigatórias. A gente recomenda como importante para poder dar continuidade ao atendimento do trabalhador. Né? Obrigatório esses dados aqui, do investigador. O nome, qual é a sua função e qual é a unidade notificadora da qual ele faz parte, que aquele trabalhador, que aquele profissional de saúde faz parte, ok? Isso aqui é um fluxograma de notificação geral. Isso aqui eu vou passar para vocês, a gente montou um folder com todo esse conteúdo aí em forma de fluxograma, certo?
Ficou numa cor estranha quando a gente foi formatar para os slides. Mas, ó, vamos tentar seguir aqui a lógica. Ó. O trabalhador, ele não chega como um trabalhador, ele chega como um usuário. Uma queixa, né? É a queixa inicial. É os sintomas que podem ser relatados ou observados pelo profissional de saúde. O que a gente pede para o profissional de saúde, principalmente da atenção básica, é que ele faça essa identificação entre a queixa inicial e os sintomas com a ocupação e a situação do trabalhador no mercado. Está desempregado, se é formal, se é informal, se é um prestador de serviço. Essa primeira relação é que vai definir o encaminhamento para uma notificação. Por isso que ela é importante, certo? E aí vai desembocando o que a gente chama de identificação de caso suspeito. Quando o trabalhador refere queixa, quando diz, ó, eu estou mal, estou deprimido porque meu chefe, ou porque minha equipe, ou porque eu perdi tal coisa, ou porque eu perdi a função. O trabalhador, o usuário refere um problema relacionado ao trabalho, né? Que é a queixa inicial e os sintomas. Então, você já logo identifica como caso suspeito. O que é que você vai fazer a partir daí? Aí você encaminha para confirmar através de um diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico, o profissional de saúde pode realizar ou ele pode encaminhar para um centro de referência em saúde do trabalhador, da qual eu faço parte, e tem uma equipe lá para poder estabelecer esse nexo entre o trabalho e o adoecimento, certo? Ele encaminhando ou não, os passos para construir o diagnóstico são esses aqui, ó. Estava no outro slide, né? A história clínica, o histórico ocupacional, certo? Que a fonte, fundamentalmente, é o relato do trabalhador, né? A conexão que você faz com a história de vida dele, com o trabalho dele, e o quadro clínico manifesto. Isso aqui são o básico para estabelecer o diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho. O profissional de saúde, o Sereste, pode fazer uma inspeção, né? Principalmente quando o risco, aquele fator de risco, ele está ativo. E quando tem uma suspeita de um agente tóxico orgânico, por exemplo, transtorno cognitivo, dificuldade, né, de pensamento, de conexão de pensamento, né? Esse transtorno ele é um indicativo de que há uma causa aí que não é psicossocial, é uma causa aí que geralmente tem a ver com agente etiológico, físico ou biológico, certo? Então, por isso que muitas vezes, principalmente em casos de transtorno cognitivo, é importante também estabelecer, fazer uma inspeção no ambiente de trabalho, confirmar informações de que tipo de material o trabalhador esteve exposto no seu trabalho e fazer exames clínicos para diagnóstico diferencial, inclusive exames neurológicos, diante de um quadro de transtorno cognitivo ou do relato de exposição a determinadas substâncias tóxicas. Por exemplo, muitos casos de intoxicação exógena, por exemplo, certo? Esse histórico clínico, ele vai gerar o que a gente chama de nexo causal, que é aquela lista, que é uma lista que é a lista do transtorno mental, e o que a gente chama de classificação de Schilling, que está baseada em 3 fatores para estabelecer o nexo com o trabalho. Fator 1, a gente chama de causa, é o agente tóxico, é a doença profissional propriamente dita. Aí eu dizer, olha, o trabalhador adoeceu por causa disso. Aí eu digo o quê? Que eu classifico esse problema como uma doença profissional, certo? Por exemplo, o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático entra no que a gente chama de fator causal. Fator causal, porque você tem ali um agente imediato, externo, isolável,
e que você pode dizer, ó, tal situação ou tal evento causou isso. Então, é o diagnóstico mais clássico para você estabelecer o nexo entre o trabalho e o adoecimento. O fator 2 é o que a gente chama de fator de risco ou fator contributivo. É a doença mental relacionada ao trabalho que você não estabelece, você não tem apenas um fator ou agente direto e imediato na produção daquele sofrimento. Você tem fatores no ambiente do trabalho, no processo de trabalho, que concorrem à produção daquele sofrimento. O exemplo mais clássico é a síndrome de burnout, por exemplo, né? A síndrome de burnout, se você não tem um evento que produza determinado fenômeno. Você tem ali uma série de fatores do contexto de trabalho que levaram a um desenvolvimento de um quadro de esgotamento ou de exaustão emocional relacionado ao trabalho, certo? É o fator 2. E o fator 3 são aqueles transtornos relacionados ao trabalho em que o trabalho ele agrava um quadro ou um distúrbio já latente, que estava lá, pré-existente, mas o trabalho acabou agravando, acabou que a gente chama de fator desencadeante. Então, nessas três lógicas, causa, multicausalidade e agravante ou desencadeante, a gente pode estabelecer o nexo causal. Só se estabelece nexo causal a partir dessa classificação do agente etiológico ou do fator de risco que produz aquele adoecimento, ok? Esse nexo estabelecido, eu vou confirmar o caso, né? Quando eu confirmo o caso, eu preciso notificar. Toda notificação, ela só é realizada a partir do estabelecimento do nexo causal e do diagnóstico do transtorno mental, certo? Esse caso confirmado, eu vou notificar para o SINAM, ou vou encaminhar para o SEREST acompanhar, ou, se for um trabalhador segurado, também fazer a emissão da CAT e encaminhar para o INSS, ok? Se o caso não for confirmado, né, diante do atendimento, do acolhimento, seja do SEREST ou da saúde, você vai encaminhar esse trabalhador para referência, né? Se tem um quadro clínico ali, você teve uma suspeita, fez um diagnóstico, mas não confirmou o nexo com o trabalho. Então, você encaminha o trabalhador para referência, né? Para ser assistido, não mais a partir de um problema relacionado ao trabalho, ok? Isso aqui é um fluxograma básico de notificação de transtorno mental. Quais são as causas do problema que a gente tanto traz à tona, que a gente procura combater, que a gente procura enfrentar em relação à notificação, não só do transtorno mental, mas a notificação no geral, né? Mas pegando aquele do transtorno mental. Primeiro, há ainda, e inclusive entre profissionais de saúde do trabalhador, um entendimento de que transtorno mental só é válido se eu isolo o agente etiológico. Ou seja, eu só vou diagnosticar transtorno mental se eu isolar a causa e descartar todas as outras questões que participam da produção daquele sofrimento. Então, isso é um entendimento que acaba reduzindo os diagnósticos e por consequência, as notificações de transtorno mental, né? É quando se confunde evidência física, é quando se reduz a evidência apenas a algo físico ou visível, né? Digamos que é um certo positivismo arcaico aí. Não se pensa que você está ali, que o sofrimento e o adoecimento ele é produzido também por fatores que se relacionam entre si, né? E que não estavam sendo visibilizados, porque justamente você tinha esse raciocínio de que a evidência só é evidência se for evidência física isolável, né? Hoje a gente sabe, até pela própria epidemiologia, que você tem transtornos, sofrimentos que não
a evidência física que vai revelar. É mais uma evidência epidemiológica. A gente chama de uma significação estatística a partir daquele grupo ou daquele tipo de trabalho, né? E que só aquele trabalho ou só aquele grupo desenvolve esse problema, né? Então, não foi uma evidência física, foi uma evidência epidemiológica que veio trazer, que veio trazer outras relações, outros componentes para análise e o diagnóstico do sofrimento relacionado ao trabalho, certo? E aqui é uma informação interessante, porque essa relação entre transtorno mental relacionado ao trabalho, transtorno mental e trabalho, ela começou a ficar mais frequente, sistematizada, apenas no pós-guerra, nos anos 50. E isso coincide, inclusive, com a crise do modelo taylorista de organização do trabalho. Então, olha como se começou a pensar que outros fatores também adoecem, né? Outros fatores ligados ao trabalho adoecem o trabalhador, independente de algo físico ou isolado, certo? E tem um marco teórico aí, né? Tem um livro de um autor que a gente convencionou chamar de Psicodinâmica do Trabalho, que traz uma análise de telefonistas francesas e o quadro clínico e evolução delas. E a obra é A Neurose das Telefonistas, uma obra de 1956, como um marco teórico de desenvolvimento de estudos, de análises, que colocam os fatores, de fatores psicossociais, como elementos de análise e diagnóstico do transtorno mental relacionado ao trabalho, certo? Então, infelizmente, a subnotificação é causada por esse entendimento reducionista do diagnóstico. Também é causada pela estigmatização social em relação à doença mental, né? Que ainda é marcada por uma conotação moral. Ou seja, se aquele trabalhador está doente, está triste, está chorando muito, não está se concentrando, é porque ele está desistindo, é porque ele é fraco. Então, você ouve isso no cotidiano, inclusive, ainda hoje, né? Do senso comum, inclusive do trabalho. Você dizer que a pessoa está deprimida, quer dizer que a pessoa ela tem que se reerguer, né? Uma certa positividade meio tóxica, meio motivacional, que acaba atrapalhando uma escuta séria, atenta, sistemática, metódica, para você estabelecer uma relação entre o transtorno mental e o trabalho. Por conta... E o quanto isso é impossibilitado, porque ainda você tem uma concepção moral do sofrimento psíquico. Isso também é uma causa de subnotificação. E outro problema também que a gente tenta enfrentar, né, é a formação dos profissionais, né, médicos e não médicos, para estabelecimento do nexo causal, né? Tem muitos problemas de subregistro das fichas de notificação. Muito profissional que não se sente à vontade para fechar um CDF, que não consegue estabelecer a compatibilidade dos sintomas com os fatores do ambiente ou do processo de trabalho. Então, tem uma questão aí de formação do profissional que também acaba reforçando essa subnotificação que a gente viu a nível de Brasil e de Sergipe. Okay? Para hoje, o que a gente pode pensar para hoje, né? Que o campo da saúde do trabalhador ainda é um campo em construção, né? E a saúde do trabalhador e a própria ficha de notificação, ela indica e ela traz uma concepção de trabalho não como algo que lhe adoece por um motivo X ou Y, mas como um conjunto, como um sistema, da qual o sujeito faz parte. Não tem como eu trabalhar como algo que o trabalho não faça parte de mim. Então, o trabalho é um fator determinante da formação do sujeito, da sua identidade, do seu pertencimento, do seu corpo enquanto unidade biológica, psíquica e social. Logo, não tem como eu pensar o adoecimento fora do contexto do trabalho. Se eu penso o sujeito
com uma unidade biopsicossocial, ou seja, aonde eu estou, aquele lugar, aquele contexto onde eu estou, me forma, me transforma. Então, se eu tenho essa concepção de sujeito na sua relação com o trabalho, como é que eu vou pensar que ele só adoece por causa de um fator? Se a própria concepção de saúde, inclusive, não é só adoecimento físico ou adoecimento por um agente etiológico. Então, é uma questão de coerência mesmo, epistemológica, né? Diante dessa concepção de saúde do trabalhador enquanto uma unidade, sujeito e trabalho. Outro problema também, que a gente precisa, tá num debate que ainda não cessou, né? A notificação ainda é uma atribuição exclusiva do profissional de saúde. Então, ela é entendida como uma questão de competência técnica. Autores indicam que isso é um problema também, porque a notificação ela não é encarada como direito. E você, enquanto trabalhador, se sente prejudicado, se sente com algum dano, poder notificar enquanto usuário do sistema, enquanto trabalhador, e não transferir para que o profissional faça. Ah, você está defendendo que não haja diagnóstico? Não. Eu estou dizendo que a iniciativa ser apenas do trabalhador acaba também, a iniciativa ser apenas do profissional de saúde acaba inibindo também o processo de notificação. É como se só houvesse notificação se o trabalhador da saúde assim o quisesse ou fizesse. Ou seja, fica apenas restrito a um componente técnico. A ideia é não, notificar doenças e agravos relacionados ao trabalho é um direito do trabalhador e não apenas um componente técnico do diagnóstico, certo? Isso é um debate também para a gente aprofundar e para a gente poder mudar esse contexto de subnotificação. Outro problema também, e que é um debate também atual, pensando que o campo da saúde do trabalhador é um campo que está em construção ainda, né? Começou a ter essa discussão maior nos anos 80, 70 e 80, no pós-guerra. Então, assim, não tem como a gente simplesmente mudar uma série de rotinas e concepções arraigadas, tanto como profissionais, como para o próprio trabalhador. Há uma pouca regulamentação a nível de estados e municípios, em termos de identificação de unidades sentinela e formalização de fluxo. Se você for fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, um site de busca, apenas 5 estados da federação têm legislação que identifica responsabilidades e atribuições das ações de saúde do trabalhador, incluindo a notificação. Então, essa baixa regulamentação, formalização e institucionalidade da saúde do trabalhador nos municípios e nos estados, infelizmente, contribui também para a subnotificação dos casos de doença mental relacionada ao trabalho e de outros transtornos e outros agravos, independente de ser transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, isso também é um debate que se faz. A gente discute muito isso, porque nós temos uma política nacional de saúde do trabalhador, nós temos muita legislação, só que isso não é capilarizado, isso não é regulamentado no dia a dia dos municípios, isso não é regulamentado nos fluxos institucionais, em termos de comissões gestoras, por exemplo, a comissão bipartite. Então, isso acaba inibindo os processos, as ações e serviços de saúde do trabalhador, por essa ausência de legislação. Só 5 estados que tinha uma portaria de saúde do trabalhador do seu estado, ou que tinha uma resolução de saúde do trabalhador do seu estado, onde está lá descrito, identificado, quais são as unidades de referência de notificação, seja hospital, seja serviço especializado, seja unidade básica de média complexidade. Então, essa formalização e essa regulamentação a nível de estado e município facilita ou facilitaria o procedimento de notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho, né? Os estados que eu identifiquei
foram São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Os 5 estados que têm uma legislação de saúde do trabalhador no estado. Alguns, como São Paulo e Bahia, têm uma política estadual. Então, estão bem avançados. Mas outros têm pelo menos uma resolução para poder identificar, pelo menos identificar as unidades e o fluxo para os procedimentos de notificação. Isso também ajudaria bastante a gente a reforçar as notificações de doenças relacionadas ao trabalho. E aqui uma frasezinha, só para a gente poder se sentir acalentados, né? Diante de um contexto que a gente está vivendo, político, institucional, né? A gente fazer um evento, uma capacitação de saúde do trabalhador, de notificação de transtorno mental, num contexto político que a gente vive, né? De precarização do trabalho, de desmonte de direitos, é um desafio, mas a gente assume enquanto profissionais de saúde e a partir da necessidade que a gente vê de apoio, de assistência adequada para os trabalhadores do Estado e do Brasil, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Isso aí é um trecho de um livro do Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, né, e que traz uma concepção de esperança, digamos assim, mais realista, mais de acordo com a realidade da vida, né? E nos chama para a responsabilidade, né? A gente transforma o mundo quando a gente se mexe. Se a gente se mexer, o mundo não se transforma, né? Então, que a nossa esperança não seja apenas um sentimento de conforto ou um sentimento motivacional, que a nossa esperança também seja construção, que a nossa esperança seja ação, né? E aí eu também trouxe Paulo Freire, porque ontem foi dia da alfabetização, né? E ele é o nosso patrono, importantíssimo para a educação desse país, importantíssimo para essa capacitação, inclusive, já que foi ele um dos inspiradores e fundadores do método e da metodologia de educação permanente em saúde. Quero agradecer a paciência, a participação de vocês. Vamos às perguntas. Aqui são algumas referências, né? Quem quiser utilizar, certo? Aprofundar nessa discussão de saúde do trabalhador e de notificação de transtorno mental, ok? E aqui é o nosso endereço enquanto serviço de referência em saúde do trabalhador, Sereste Sergipe. Nosso e-mail, nosso endereço, nosso contato telefônico, para quem quiser entrar em contato, para tirar dúvidas, para fazer encaminhamentos, para solicitar apoio, a gente se coloca à disposição dos trabalhadores, das associações, dos sindicatos, né, do controle social, dos empregadores, para que a gente realmente construa a saúde do trabalhador. Obrigado.